seja dada ao nome dele para sempre. Deus abençoe vocês, meninos. Lindo esse louvor. Agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito e tem nos concedido e nos permitido viver. Deve ser a intenção e o desejo do nosso coração sempre. A Bíblia diz que nós devemos ser agradecidos, diz a carta de Paulo, sede agradecidos. Agradecidos por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Às vezes, nós pensamos que Deus tem feito tão pouco. Às vezes nós pensamos que Deus não tem feito quase nada em nosso favor. Mas se você está aqui nesta noite, se Deus te permitiu acordar com vida e chegar com vida até este momento, saiba que Deus tem feito muito na sua vida. Porque muitas pessoas não conseguiram acordar com vida hoje. Muitas não conseguiram chegar na tarde deste domingo. Muitas famílias estão chorando nessa hora porque perderam durante este dia pessoas que lhe eram caras, queridas. Mas nós estamos aqui, amém, irmãos? Fôlego de vida, saúde, alegria, graça do Senhor. Deus tem sido grandioso nas nossas vidas. Se a gente olhar um pouquinho para trás, nós vamos perceber o quanto Deus tem sido grandioso na nossa vida. Só que nós somos humanos e a gente sempre acha que a gente precisa de mais e merece mais. E a gente sempre quer mais. André leu um texto hoje aqui lindo, que fala sobre a necessidade de buscarmos o reino. Jesus disse, não estejais ansiosos por coisa alguma. E depois ele diz, busque o reino de Deus primeiro, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus significa buscar a presença do Senhor. Onde o reino de Deus está, a presença de Deus está. Onde está o reino, está o governo de Deus. Onde está o reino, está o Rei Jesus. Por isso nós vamos louvar Ele nesta noite mais uma vez. A razão de estarmos aqui é para adorar ao Senhor. Nós viemos aqui nesta noite entregar o nosso culto, a nossa adoração. Amém? Nós viemos aqui entregar, nós não viemos buscar, nós viemos entregar. Entregar o nosso culto, entregar a nossa adoração, entregar o nosso tempo para Ele. Só que Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que aonde Jesus está, e todas as vezes que Jesus está, diz a Bíblia que Ele nunca despediu a multidão de mãos vazias. Então nós entregamos o nosso culto, Ele entrega para nós, Ele faz por nós, Ele realiza em nós tudo aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Creia nisso, pense nisso, viva isso, reflita sobre isso. Entregue o seu culto, entregue a sua adoração. Você está na presença do Senhor. Tudo que nós podemos fazer é agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. E é por isso que nós adoramos o nome do Senhor. Cante. Em adoração. Cante comigo se você sabe. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, és manancial, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Cante bem forte como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta, minha alma canta.
Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. aleluia. Pode cantar a igreja em adoração. Quero ouvir os irmãos. Cante, cante com a sua alma, cante. Oh, aleluia. Tu és como um rio. Aleluia. Coisa linda, irmãos, a igreja louvando. Diga para Ele: flui dentro de mim, Senhor. Flui dentro de mim, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Bem forte como o rei Davi. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. É bom louvar a Senhor, não é? Como essa atmosfera, irmãos, espiritual move os nossos corações e move as mãos do Senhor em nosso favor. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Eu não sei o que você está esperando do Senhor. Eu não sei o que você está pedindo para o Senhor. Eu não sei como você entrou aqui. Mas creia, Deus está neste lugar. O Espírito do Senhor flui neste lugar. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Aleluia. Abra sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos número 1 até o versículo de número 6. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Abra sua Bíblia. Acesse aí no seu smart, ou no seu tablet, ou se você trouxe a Bíblia física, abra aí ou acompanhe a leitura que está sendo projetado aqui em cima, aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor, o texto sagrado. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e te pedir nessa hora mais uma vez que o Senhor possa ministrar nos nossos corações. Fala, Senhor, conosco nesta noite, através da sua poderosa e santa palavra. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir nesta noite. Fala com a tua igreja, fala aos nossos corações, Pai. É o que eu te peço, Senhor, mais uma vez, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos clássicos da Bíblia, de um dos textos mais lidos, um dos textos mais importantes da Escritura, porque trata-se da chamada do homem chamado Moisés. A Bíblia diz que esse homem chamado Moisés, ele foi o homem que viu Deus, ele falava, ele era a boca de Deus. Moisés foi escolhido por Deus para fazer a diferença na terra em todos os tempos. Nunca houve um homem como Moisés, diz a Bíblia, o homem mais manso da terra. Esse texto que nós acabamos de ler, diz a Bíblia que o Senhor se apresenta a Moisés. E é importante que a gente resgate um pouquinho da história de Moisés, que a gente resgate um pouquinho da história desse homem, que na verdade não começa aqui nesse lugar, no Egito, não começa aqui nesse deserto. A chamada de Moisés, ou a escolha de Moisés, diz o texto que se dá ainda em formação, no ventre da mãe de Moisés. Diz a Bíblia que Moisés foi escolhido por Deus, depois que ele nasce da sua mãe Joquebede. A palavra do Senhor vai dizer para nós que era um tempo de grande perseguição no Egito. O faraó tinha determinado, ele tinha mandado, o grande faraó, que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem assassinados, e que eles fossem, aqueles dali para frente, impedidos de nascer. Mas diz a Bíblia que Moisés nasceu mesmo assim, e ele tem um fim, ao nascer já um pouquinho crescidinho, diz a história, e diz a Bíblia que a sua mãe o coloca num cesto de junco, e ele é colocado no rio, e ele é conduzido até um braço do rio, onde estava a filha de Faraó, e ali ele é tomado por filho da filha de Faraó. Diz a história bíblica, que ele foi criado no palácio de Faraó, como um príncipe do Egito. Aos 40 anos de idade, diz a Bíblia que ele sai do palácio, depois de matar um egípcio, que estava agredindo um hebreu, e ele toma as dores do hebreu, mata o Egito, e aí ele corre para o deserto, e ele vive 40 anos no deserto. A vida de Moisés se divide em 3 etapas de 40 anos. 40 anos no Egito, aprendendo do Egito. 40 anos no deserto, como diz o texto, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e depois 40 anos conduzindo Israel pelo deserto até a terra santa, até a terra prometida. E aqui começava a segunda fase, o segundo ciclo, ou melhor, o terceiro ciclo da vida de Moisés. Deus estava falando com Moisés, e o chamado de Moisés acontece, Osmar, de uma forma muito particular, de uma forma muito especial. É lindo ver como Deus chama Moisés, porque Moisés estava no deserto, ele olhou, ele viu uma toceira, uma toceira de murta, uma toceira, diz a Bíblia que era uma sarça, era uma moita de sarça, e do meio dessa sarça saía um fogo, e diz o texto, e ele olhava, ele via o fogo, ele via a chama que saía da sarça, ou dessa toceira, desse vegetal, dessa murta, mas diz a Bíblia que o fogo não consumia a sarça. E ele começa a olhar para aquilo impressionado. Eu acredito que Moisés limpa os olhos um pouquinho, e ele acha que talvez ele está tendo uma miragem, uma visão não tão real assim, quem sabe, e cada vez que ele fixa o olhar, diz o texto que mais ele fica confuso com a visão que ele tem, até que chega um momento ele diz: eu preciso ver isso de perto. E aí ele sai de onde ele está e diz: me virarei para lá, e eu vou ver o que está acontecendo com essa planta, com essa toceira, com essa moita, que pega fogo mas não consome. Está lá fogo saindo, mas continua verdinho. E aí o texto diz, e nós lemos, que quando ele vai chegando próximo dessa moita, dessa toceira de sarça, Deus fala com ele lá do meio dessa sarça. E Deus diz para ele: Moisés,
Moisés, não te chegues para cá, diz o Senhor. Vendo que ele se voltava, disse Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então Deus preparou Moisés para aquele diálogo. Deus preparou Moisés para aquela conversa. Deus preparou Moisés, porque Deus falaria com Moisés algo que mudaria a vida dele para sempre. Moisés jamais seria o mesmo, Jesus. Moisés jamais seria a mesma pessoa. Deus fala com Moisés no meio da sarça. Você para onde você está, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo, e eu vou falar com você. Então, quando Deus vai falar conosco, Deus nos prepara. O ambiente em que nós estamos nesta noite é muito, muito diferente, fisicamente falando, do ambiente onde Moisés estava. Moisés estava num deserto, Moisés estava num plano aberto, a céus abertos, e ele olhava e ele conseguiu ver, uma moita, uma torceira de um vegetal, e nós estamos num ambiente fechado, confortável, climatizado, mas a diferença física, na verdade, não é nada perto da semelhança do ambiente onde Moisés estava, com o ambiente que nós estamos hoje. Se Moisés estava num lugar, num deserto, num lugar aberto, num lugar onde era pouco habitável, ou no mínimo lugar inóspito, nós estamos nesse lugar aconchegante, num lugar simples, porém confortável. Mas a semelhança, irmãos, é que o Deus que falou com Moisés é o Deus que está aqui nesta noite. Nós estamos na presença dele, por isso esse lugar nessa noite se transforma num lugar santo. Não é porque o deserto era santo, o lugar onde Moisés estava pisando era santo, porque Deus estava naquele lugar. E nós estamos aqui, e esse lugar não é santo porque esta casa seja santa, não. O lugar é santo porque Deus está neste lugar. Onde Deus está, Ele santifica o ambiente, Ele muda o ambiente, Ele transforma a natureza do ambiente. Por isso eu digo sempre, num culto como esse, um culto onde às vezes a gente vem pro forma, como uma rotina, ou a gente vem por hábito, a gente vem porque se acostumou a vir, mas num culto como este, pode ser acontecer uma grande mudança nas áreas da sua vida, e muitas coisas que você está pensando, pedindo ou buscando, num ambiente como este, Deus pode proporcionar para você algo sobrenatural, porque Deus é santo, e nós estamos aqui cultuando o Senhor, é o propósito de estarmos aqui. Então quando Deus disse para Moisés, tira a sandália dos pés, é como se Ele estivesse dizendo para nós hoje, tira a sandália dos pés de vocês também. Sabe o que significa isso? Que a gente não precisa tirar literalmente, não é? Eu não preciso tirar literalmente os sapatos dos meus pés, nem você precisa tirar os sapatos dos seus pés. As irmãs não precisam tirar as sandálias ou os sapatos dos pés literalmente, mas isso fala de um gesto de humildade e submissão na presença do Senhor. Quando a gente chega na presença do Senhor, nós precisamos entender quem é Deus nessa relação. Quando a gente se aproxima dele, nós precisamos compreender que nós estamos nos aproximando na presença daquele que fez os céus e a terra. Isso requer de nós uma postura de submissão e de reverência. Reverência à presença, reverência ao Espírito, reverência à palavra, reverência ao mover, reverência ao agir de Deus, porque o ambiente se torna santo e sagrado, porque o Senhor é santo. Diz a Bíblia que Ele é santo, 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 3 vezes santo. Então nós estamos na presença do Senhor, nós estamos esperando, buscando, imaginando e querendo algo de Deus. Não existe erro nisso, porque todas as vezes que nós aproximamos dele, diz a Bíblia que aquele que se aproxima de Deus precisa saber que Ele existe. Isso fala de fé. O que eu quero falar nessa noite com os irmãos, além dessa aproximada que o Senhor teve de Moisés, além de fazer essa introdução
com relação ao chamado de Moisés, mas o que eu quero falar com os irmãos nesta noite é a última parte da leitura, o último versículo que nós lemos, quando Deus disse para Moisés, no versículo 5 o Senhor diz: não te chegues para cá e tira as sandálias dos pés. Mas no versículo 6, o escritor diz assim: disse mais, ou seja, Deus continua falando com Moisés. Então no versículo 5 Deus diz para Moisés: para aí, não vem mais, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa, e eu vou falar com você. E aí o versículo 6 diz: disse mais, 2 pontos, Deus dizendo: eu sou o Deus do teu pai. Deus se apresenta a Moisés: eu sou o Deus do teu pai. E ele diz: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Então Deus dá a Moisés as suas credenciais, Deus apresenta a Moisés as suas credenciais. E eu quero pensar um pouquinho com os irmãos nesta noite sobre por que Deus disse dessa forma: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, e eu sou Deus de Jacó. Pai de Moisés era Amrão, segundo a Bíblia, segundo o Êxodo 6:20. Ele diz: eu sou o Deus do teu pai, e o teu pai me conhecia, mas eu também sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Por que Deus usa esses 3 personagens bíblicos para se revelar a Moisés? Porque nesses 3 homens, Abraão, Isaac e Jacó, Deus revela para Moisés parte de quem ele é, do seu caráter, da sua identidade. Deus se revela a Moisés na pessoa desses 3 homens, desses 3 patriarcas bíblicos: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Deus fala com Moisés: eu sou Deus de Abraão, Deus estava querendo dizer para Moisés: eu sou um Deus de aliança, eu sou um Deus de pacto, eu sou um Deus de compromisso, eu sou um Deus de acordo. Porque Abraão representa a aliança. Deus, diz a Bíblia no Gênesis 12, Cássio, que Deus fez uma aliança com Abraão. Todos conhecem, ou a maioria de vocês conhece a passagem do Gênesis 12, quando a Bíblia diz que Deus se apresenta a Abraão e faz com Abraão uma aliança eterna. Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor continua dizendo para ele: porque eu farei de ti uma grande nação, Abraão. De ti sairá uma grande nação, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus faz uma aliança com Abraão, que nós chamamos de aliança abraâmica. Uma aliança onde Deus faria de um homem uma grande nação. Então Deus, quando se apresenta a Moisés, Deus está querendo dizer para Moisés: Moisés, eu sou um Deus de aliança, eu sou um Deus de pacto, eu sou um Deus de compromisso. Isso faz toda a diferença para nós. Isso faz toda a diferença para nós hoje, nesse momento, nesse tempo em que nós estamos vivendo, onde os compromissos e os acordos e os pactos e as alianças são pouco valorizadas. Deus vem nos lembrar nessa noite que Ele é um Deus que tem uma aliança conosco. Se Deus fez uma aliança com Abraão lá no Gênesis, e uma aliança que daria origem a uma grande nação, a nação de Israel, nós sabemos, Abraão é o pai da nação de Israel. Em Jesus nós temos a concretização da aliança de Deus para nós. Quando Deus fala com Abraão, diz a Bíblia no Gênesis 12, que quando Deus fala: sai da sua terra, ele decidiu sair, Gustavo. Deus propõe para ele, diz: eu vou te abençoar, eu farei de você uma grande nação. E ele disse: eu já estou indo. E ele foi em direção à terra que o Senhor ainda lhe mostraria.
Ali inaugura-se um novo tipo de fé. Fé naquilo que nós não vemos, fé naquilo que nós não conhecemos, fé naquilo que não faz sentido para nós, fé que a razão às vezes não nos apoia, fé onde nós não encontramos explicação. Abraão decide, diz a Bíblia que pela fé Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Ele acreditou na proposta de aliança, na aliança que Deus fez com ele naquele momento. Isso fala para nós que o Deus de aliança, que tem aliança comigo e tem uma aliança com você, espera também de nós que nós demos um passo de fé na direção dele. Viver pela fé é ter atitudes de fé. Nós somos chamados cristãos porque nós acreditamos em Cristo. Amém, irmãos? Não é assim? Por que nós somos chamados de cristãos? Porque nós acreditamos em Cristo. Quero perguntar para os irmãos que estão aqui nesta noite: quem aqui já viu Jesus, o chamado Cristo? Deixa eu ver. Ninguém, irmãos. Nunca viram Jesus? Jesus de Nazaré, o chamado Cristo, o Filho de Deus? Nós nunca vimos. Mas por que nós somos chamados cristãos? Se nós seguimos quem nós não vemos. Nós não vemos, mas nós sentimos. E nós sabemos que Ele existe. E nós sabemos que Ele é real. Como é que chama isso? Fé. Isso é fé. É crer no que se não vê. A definição clássica de fé, o conceito de fé de Hebreus 11:1 é: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Crer no que a gente vê é fácil. Agora, crer no que se não vê é fé. Fé, porque é inexplicável para alguns, mas faz totalmente sentido para nós. Amém? Faz totalmente sentido estar aqui agora, num domingo à noite, 8h26 da noite. Por que nós não estamos em casa? Por que nós estamos aqui nessa noite num culto? Porque nós estamos cultuando aquele que nós não vemos, mas nós sentimos e sabemos que Ele está aqui. Culto só é possível com fé. É uma parte gostosa, porque nós cantamos. Hoje nós tivemos um momento de louvor maravilhoso. O último louvor que foi cantado aqui moveu os nossos corações, não foi, irmãos? Que louvor lindo! E nós nos alegramos. Eu pude ver algumas pessoas cantando com as mãos erguidas, alguns com lágrimas nos olhos, outros com os braços estendidos, de olhos fechados e adorando o Senhor do fundo do coração. Loucura? Não. Fé. Fé. Nós nos aproximamos dele, então nós cremos que Ele existe. Ele está aqui. Ele está entronizado nessa reunião, nesta noite, dizendo: eu tenho uma aliança com você, eu tenho um pacto com você, eu tenho um compromisso com você. No nosso discipulado do batismo segunda passada, eu falei com o pessoal que vai batizar sobre compromisso. Batismo é compromisso, é uma aliança que vem substituir uma aliança que Deus disse para Abraão, que essa aliança com Abraão deveria se tornar visível. E a forma de se tornar visível essa aliança foi a chamada circuncisão, onde os meninos com 8 dias de nascido seriam circuncidados. A aliança que Deus fez com Abraão visualizou-se através da circuncisão. Hoje não precisa mais, porque o batismo nas águas se transformou na aliança visível. Então, quando nós descemos as águas, nós estamos dizendo para o Senhor: eu quero uma aliança com o Senhor, eu quero essa aliança que o Senhor tem comigo, eu quero esse compromisso
que o Senhor tem comigo. Eu quero, Senhor, esse pacto com o Senhor. O batismo nas águas é a aliança visível. Só que é necessário fé, porque sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Para que a gente viva essa aliança, e para que a gente sinta os efeitos dessa aliança entre nós e o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus da aliança. Quem aqui já orou? Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Quem aqui já orou assim? Eu já orei muitas vezes assim, porque nós aprendemos na Bíblia a orar assim. Quando a gente diz isso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E quando a gente diz Deus de Abraão, nós queremos dizer Deus de aliança, ou Deus de promessa, ou Deus de pacto, Deus de compromisso. É isso que nós estamos querendo dizer, porque Abraão representa essa aliança com Deus. Mas a vida de fé requer atitudes de fé. Eu preguei um dia isso aqui. Se nós dissemos que nós temos um compromisso e uma aliança com Deus, e se nós concordamos em estar num culto como este, cultuando ao Senhor, mesmo não vendo a presença física, mas sabemos que em espírito Ele está entre nós, porque nós o adoramos em espírito e em verdade, isso requer uma atitude de fé. O problema é que muitas vezes nós dissemos que vivemos uma vida de fé, mas Pedro, nós não temos uma atitude de fé. Atitude é a fé em prática. Eu estou acostumado a falar com pessoas e orar por pessoas, e na maioria das vezes quando a gente conversa, nós vamos orar por pessoas doentes, enfermas, e eu digo para as pessoas: o senhor crê, a senhora crê que nós vamos orar e Jesus pode restaurar a sua saúde? E as pessoas dizem para mim: eu acredito, pastor. E tem alguns que vão além e dizem: pastor, o senhor não sabe, mas eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé dentro de mim. Eu tenho uma fé viva. Eu tenho uma fé dentro de mim. E eu fico muito feliz quando eu ouço isso, porque mais da metade do meu trabalho já está feito. Então, se a pessoa tem essa fé tão viva assim. A questão é que nós falamos que temos fé, mas as nossas atitudes não apontam para essa fé. Porque nós precisamos ter atitude de fé. Quer um exemplo? A Bíblia fala de uma mulher tratada por mulher cirofenícia. Ela não era uma judia, ela não era uma israelita, ela era cirofenícia, a nacionalidade dela, melhor dizendo. E a Bíblia diz que ela decide encontrar Jesus, e ela vai onde Jesus está. E quando ela se aproxima de Jesus, os discípulos dizem para ela: não perturbe o mestre. Cadê o irmão Aldo? Não perturbe o mestre, não vês que ele é um homem ocupado, Marcelo? Os discípulos dizem para a mulher: ele é um homem muito ocupado, ele não pode dar atenção para a senhora. E ela insiste, ela reluta, ela insiste. E quando ela vê Jesus, ela mergulha nos pés de Jesus, e diz a Bíblia que ela o adora. E Jesus faz um teste com a fé daquela mulher. Diz a Bíblia que Jesus fala para ela: mulher, eu não posso te atender, porque você não é judia. Eu vim para os da casa de Israel. Você é uma mulher estrangeira. Eu não posso te atender. E ela fala para Jesus: eu sei, Senhor, eu sei, mas Senhor, os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu não estou pedindo o pão de Israel, eu só estou pedindo um pouquinho das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus olha para ela e diz: ei, mulher, grande é a tua fé. Ou seja, ela queria algo do Senhor, e ela teve uma atitude de fé. Se ela tivesse desistido no primeiro embate que ela teve com os discípulos, quando os discípulos rejeitaram e disseram: o mestre não é para você, deixa o mestre em paz, e ela dissesse: tá bom, é verdade, eu vou embora. Mas ela teve uma atitude de fé: eu preciso do meu milagre.
nem se Ele não me der tudo, mas eu quero as migalhas. Ele não precisa me dar o pão, me dá a migalha, me dá o farelo. Atitude de fé. A Bíblia fala que teve uma outra mulher. As mulheres normalmente têm mais fé. A Bíblia fala que teve uma outra mulher, que nós conhecemos a história dela, a mulher da hemorragia crônica, do fluxo de sangue. Ela diz: eu preciso tocar na orla do vestido de Jesus. Fé requer atitude. Se você quer alguma coisa, tenha uma atitude diante do Senhor. Às vezes a gente fica passivo, esperando, se Deus quiser me dar, Ele dá. Deus sabe o que eu preciso, eu não preciso nem orar mais. Deus conhece o meu coração, eu já ouvi isso muitas vezes. Deus conhece meu coração, conhece mesmo, é verdade. Mas Ele quer saber da nossa atitude. Ele quer saber se nós estamos dispostos a ir com Ele até as últimas consequências, a se lançar aos pés dEle, a pagar o preço, a rasgar a alma. A mulher do fluxo de sangue, ela não podia estar lá, porque ela estava numa hemorragia crônica, ela sangrava. E no costume dos judeus ela era considerada nidá, quer dizer impura. Ela não podia estar lá, mas ela foi mesmo assim. Ela não podia ser vista, ela entrou no meio da multidão por baixo. Ela não podia estar onde Jesus estava, ela rastejou até onde Jesus estava. Ela não podia tocar nele, ela tocou no vestido, na roupa dele. Mas atitude de fé. Diz a Bíblia, quando ela tocou num pedacinho da veste de Jesus, a Bíblia diz que ele parou. Ele parou. Porque Jesus para quem tem atitude de fé, que não fica e não se dá por derrotado, não entrega antes da batalha. A Bíblia diz que ele parou, e ele disse: alguém me tocou. Os discípulos: Senhor, a multidão é grande, te aperta. Ele disse: não foi um esbarrão, não foi um toque mais ou menos, foi um toque intencional, foi um pedido de socorro. A mulher que me tocou, ou quem me tocou, estava gritando socorro. Eu senti que de mim saiu a cura, saiu a virtude. Ele diz: quem me tocou? Diz a Bíblia que a mulher trêmula levanta, curada, e diz: fui eu, Senhor, fui eu quem te tocou, perdoa-me. Vida de fé requer atitude de fé. Ei, Deus tem uma aliança com você, e a aliança de Deus é todas as vezes que você tocar nele com fé, Ele vai parar. Todas as vezes que você chamar o nome dEle, Ele vai te ouvir. Todas as vezes que você chamar por Ele, Ele vai se fazer presente. Nós vivemos aliança, essa aliança do Novo Testamento. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, salvo engano, capítulo 8, versículo 6, diz que Jesus veio inaugurar uma nova e melhor aliança. Melhor aliança, uma aliança superior, ou superior em promessas. Que aliança é essa que nós temos com Ele? É a aliança do céu aberto, Sara. O céu aberto. Não tem véu mais que separa. Não tem santos dos santos. Não precisa de sacerdote. Não precisa de intermediário. É você e Ele. Onde você estiver, na hora que você quiser, no momento mais difícil da sua vida, se você disser: Senhor, Ele diz: estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui com você. Céu aberto, véu rasgado. É isso que essa aliança veio proporcionar para nós. Céu aberto, véu rasgado. Essa nova aliança, Jesus disse: vocês vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Ou seja, é um tempo do sobrenatural, é um tempo do mover de Deus, é um tempo do Espírito fluindo, soprando e fluindo entre vocês. É a aliança, é a nova aliança. Por isso que nós chamamos o Novo Testamento, nova aliança. Essa aliança é a aliança do Emanuel, do Deus conosco, presente. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos.
eu enviarei o Consolador para que estejam convosco para sempre. É essa aliança. Mas a gente só consegue viver essa aliança pela fé. Edmilson, pela fé. Não tem jeito de viver a não ser pela fé. Só que vida de fé é preciso ter atitude de fé. Busque o Senhor com intensidade. Busque o Senhor de verdade. Bata na porta de Deus de verdade. Nós temos um compromisso. Nós temos o pacto com o Senhor. Deus de Abraão significa Deus de aliança. O tempo passa rápido. Mas ele disse para Moisés, quando Deus se apresenta, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, mas eu sou também o Deus de Isaac. Sabe o que significa? Isaac. Quando Deus diz eu sou o Deus de Isaac, Deus estava querendo dizer: Ruth, eu sou o Deus do impossível. Porque Isaac era o filho impossível. Jamais Sara poderia ter Isaac. Estava tudo contra ela, tudo contra Abraão. Não tinha como ela gerar. A Bíblia diz claramente para nós: Sara não podia ser mãe, porque havia cessado em Sara o costume das mulheres. Ou seja, Sara não menstruava mais, Sara não gerava mais. Era um ventre seco, ressequido. E Deus disse: você será mãe. Quando Deus faz menção de Isaac para Moisés, Ele está querendo dizer: eu sou Deus, Moisés, do impossível. Eu não conheço limitação. Não existe nada que eu não possa fazer. Isaac representa o Deus do impossível, ou seja, o Deus dos milagres. Deus de milagres. Talvez você está orando por um milagre. Talvez você está pedindo por um milagre. Talvez você está esperando um milagre. O Deus dos milagres, Deus de Isaac. Ele disse para Moisés: eu sou o Deus dos milagres. Você vai ver o que eu vou fazer com você, Moisés, e através de você. Moisés disse: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não dou conta de falar. Quando eu estiver lá, Senhor, diante de Faraó, eles vão me perguntar tanta coisa. Deus disse: Moisés, sou eu que está falando, Moisés. Sou eu quem estou falando. Deus disse para você: é Deus quem está falando. Deus quem está falando nessa noite, através desse texto. Eu sou Deus de milagres, eu sou o Deus do impossível. O que você está buscando? O que você está pedindo? Aquela mulher, diz a Bíblia, Deus faz a promessa, os anos avançam, nada de vir o filho, nada de vir Isaac. E aí eles encontram uma solução caseira. Abraão e Sara decidem ter um filho, não com Sara, mas com Agar. A solução Agar. A solução Agar representa a solução humana. Ei, nós somos craques em querer ajudar a Deus. Nós somos craques em querer fazer por Deus, porque nós achamos que Deus está demorando muito para fazer. Nós achamos que Deus não vai fazer. Nós achamos que Deus não pode fazer. Então nós somos craques em querer ajudar Deus. E aí nós encontramos as nossas soluções, as soluções humanas, Juliana. E a gente diz: deixa que eu faço. Eu sei fazer. Sara olhou para Abraão e disse: Abraão, o tempo passou. Não tem jeito de eu ter filho, não. Eu acho que Deus se esqueceu de nós. Não acredito que a gente tenha filhos agora nessa idade. Faz o seguinte, está aqui a nossa funcionária do mês, a funcionária exemplar, Agar. Tenha um filho com ela. E Abraão disse: opa, para já, Sara. Permissão da Sara. E diz a Bíblia que Abraão teve um filho com Agar. Mas Deus tinha prometido um filho com Sara.
mas eles decidiram por conta própria. E a solução de Abraão e Sara, nós estamos vendo a consequência até hoje. Porque de Abraão e Agar, eu já disse isso aqui numa academia bíblica, ensinando aqui na quinta-feira. Quem vem na quinta-feira já aprendeu, já sabe isso. Que de Abraão e Agar nasceu um filho chamado Ismael. De Ismael nasceu ou veio as nações árabes. Os árabes, todos os árabes, são descendentes de Ismael. De Isaac, lá na frente, veio os judeus, o povo de Israel. E o que nós estamos vendo e assistindo hoje são árabes e judeus, há milhares e milhares de anos, se destruindo e brigando, por conta do território, por conta da água, em nome dessa propriedade, que os árabes dizem, nós somos os primeiros, nós fomos os primeiros filhos de Abraão, nós temos o direito, somos o primogênito. E os judeus dizem, não, mas Isaac é o filho da promessa. Deus cumpriu a promessa com Isaac. E o resultado é que a decisão de Abraão e Agar, Abraão e Sara, em ter um filho com Agar, milhares e milhares de anos de luta até hoje. E não vai acabar até Jesus voltar. Decisão humana traz prejuízo muitas vezes, que se avançam e se avançam e se avançam no tempo. As consequências de decisões erradas muitas vezes fogem ao nosso controle e extrapolam o tempo. Foi assim, porque eles decidiram tomar uma decisão por conta própria. Enquanto Deus tinha prometido um filho, eles não souberam esperar e pensaram que não seria mais possível. Ei, se o Senhor tem ministrado no seu coração, e você crê que Ele é o Deus do impossível, o Deus dos milagres, e se o que você tem que fazer é esperar, espere. Não haja sem o Senhor trazer a confirmação para você. Não haja sem o Senhor abrir a porta para você passar. Não arrombe a porta, não passe no lugar onde a porta está fechada. Não tente atravessar se o Senhor não abriu e não te autorizou. E Deus tem falado e tem promessas para você. Espere, espere, espere. Essa palavra é profética para o seu coração nesta noite. Deus está ministrando no coração de alguém. Espere, não arrombe a porta, não vá, porque no tempo do Senhor Deus fará, Deus cumprirá, porque Deus não conhece impossível. Espera, pois, no Senhor. É a palavra do Senhor para você. Deus do impossível. Quando nós oramos Deus de Abraão, nós queremos dizer Deus da aliança, Deus de Isaac, Deus do impossível. Que credencial Deus se apresentou para Moisés, hein, irmãos? Com que credencial Deus se apresenta para Moisés? Moisés disse mais: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Mas ele disse: eu sou o Deus de Jacó. Sabe o que significa dizer que ele é Deus de Jacó? Ele diz: eu sou o Deus da restauração e da transformação. Jacó, nós sabemos, o filho de Isaac, que toma, que negocia a primogenitura, o direito da primogenitura com Esaú. Jacó, cuja tradução significa aquele que suplanta ou aquele que engana. Diz a Bíblia, Isaac teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro por um triz. Jacó saiu segurando o calcanhar de Esaú. Nasceram os 2. Mas como Esaú veio primeiro, a bênção da primogenitura era direito dele. Mas Jacó queria muito. Jacó valorizava, ao passo que Esaú não valorizava. Jacó esperava, Jacó se imaginava, ao passo que Esaú não dava muita bola para esse negócio de ser primogênito. E um dia diz a Bíblia que Jacó preparou um guisado
E o texto diz, guisado vermelho. Está lá no Gênesis. Esaú chega da caça, sente o cheiro daquela comida e diz, que comida é essa, meu irmão? Ele diz, é um guisado, é um mexidão aqui, de carne. E Esaú diz, eu quero essa comida. Jacó disse, não, eu não te dou. Ele disse, não, me dá, pede o que você quiser. E aí diz a Bíblia que Esaú e Jacó negociam um prato de comida, disse Jacó, pela sua primogenitura. Você me dá o direito de ser primogênito, de receber as bênçãos da primogenitura, e eu te dou esse prato de guisado. O texto diz que Esaú disse, do que me serve a minha primogenitura numa hora dessa? Eu quero é o guisado, me dê cá, e a primogenitura é sua. E o tempo passou, e Esaú se esqueceu. Mas Jacó foi para o pai e recebeu todas as bênçãos da primogenitura. Diz a Bíblia que Esaú chorou amargamente e dizia, pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. Isaac disse, não, não sobrou, Esaú. Por conta disso Jacó sai fugido, porque Esaú quer matá-lo. E Jacó vai viver lá na casa do tio do Labão, seu tio Labão. Lá prospera, passam-se os anos, mas ele fica com aquela marca. Ludibriou, enganou. Ele não queria mais ser reconhecido assim. E diz a Bíblia que um dia ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. E Deus transforma Jacó. Deus muda a realidade de Jacó. Jacó experimenta uma mudança na sua vida, uma mudança da sua realidade. Então quando nós oramos Deus de Jacó, quer dizer o Deus da transformação. Ele muda o nome de Jacó para Israel, porque diz a Bíblia que ele luta com Deus. E ele disse para o Senhor, eu não te deixarei, enquanto o Senhor não me abençoar. E o Senhor disse para ele, então o seu nome será Israel. Depois de uma noite inteirinha lutando, ele é ferido na coxa, e Deus disse, o seu nome será Israel, não mais Jacó, porque como príncipe lutastes com Deus e vencestes. Então Jacó significa aquele que Deus transforma, aquele que Deus muda. Não foi por acaso, não foi por acaso que Jesus começou o ministério dele aqui na terra. Diz a Bíblia em João 2, que Jesus inicia o ministério dele aqui transformando. Transformar a realidade é especialidade do Senhor. Transformar a realidade da nossa vida, transformar situações é especialidade de Deus. Mudar circunstâncias é especialidade de Deus. Diz a Bíblia que Jesus começa o ministério, ele se apresenta ao mundo num casamento, na boda de Caná da Galileia, uma cidadezinha, Caná, pertinho de Nazaré. Está tendo um casamento. O texto diz que a mãe de Jesus, Maria, ajudava na festa, ajudava a servir, possivelmente de familiares ou pessoas muito próximas. Jesus está lá, falta o vinho, e aí Jesus é chamado, e ele disse para Maria, mulher, que tenho eu contigo? Às vezes a gente acha rude, quando a gente lê no texto Jesus chamando a mulher, a mãe dele, e dizendo mulher, mas na verdade era um tratamento especial, carinhoso e respeitoso. Mulher queria dizer senhora ou minha senhora, que tenho eu contigo? Chegava o momento de Jesus se apresentar ao mundo, e ele escolheu uma festa de casamento para transformar água em vinho, querendo dizer que o maior milagre que nós vamos ver e que nós podemos ver e assistir é a transformação de água em vinho, ou seja, de uma vida em outra. A especialidade de Deus é transformar. Essa transformação da água em vinho vem para nós como exemplo da capacidade, do poder e da excelência de Deus de transformar a minha e a sua realidade. Nós olhamos para o texto, nós olhamos para a Bíblia
E nós encontramos muitos e muitos e muitos exemplos de pessoas que tiveram as vidas transformadas pelo Senhor. Nós estamos assistindo aqui hoje. Quantas pessoas aqui que tiveram a vida transformadas depois que encontraram Jesus. Então, quando o Senhor disse: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de aliança, eu sou o Deus de Isaac, o Deus do impossível, e eu sou o Deus de Jacó, Ele diz: eu sou o Deus que transforma a realidade da sua vida. Eu não sei qual a sua realidade, mas eu quero orar por você. Fica de pé, eu quero orar por você nessa noite. O Deus que transforma a realidade está aqui. Realidade no seu casamento, realidade na vida dos teus filhos, realidade dos seus negócios, realidade do seu trabalho, a realidade do seu viver, a realidade da sua própria vida, a realidade da sua saúde emocional. Tenho orado tanto nesses dias. Deus tem nos permitido conversar e tocar vidas de pessoas que têm vivido com a saúde emocional muito, muito abalada. Pessoas que estão passando no vale da tristeza, da depressão, da ansiedade, do pânico. Jesus muda essa realidade. Jesus muda essa realidade, creia. Eu não sei se tem gente aqui que tem vivido essa escassez na vida. Eu não estou dizendo de escassez financeira só, mas escassez de vida mesmo. Escassez de vida. Uma vida sem sentido, uma vida difícil de ser vivida. Uma vida que às vezes você olha e diz: não sei se vale a pena continuar. O seu problema não é financeiro, o seu problema não é profissional, o seu problema é outra ordem, é emocional. E você diz: eu não sei se dá para seguir assim. O Deus de Abraão é o Deus que tem uma aliança conosco. O Deus de Isaac é o Deus das causas impossíveis. E o Deus de Jacó é o Deus que muda todas as coisas, é o Deus que transforma, é o Deus que restaura. Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite. Essa palavra foi ministrada para o seu coração com um propósito: que você compreenda, que você entenda que hoje, nesse lugar e nessa hora, pode ser o início de uma nova vida para você. Hoje pode ser o início de um novo tempo, um novo viver. Não importa o que aconteceu até esse momento, não importa. Não importa como você chegou aqui até esse momento, não importa. O que importa é o que Deus quer fazer daqui para frente na sua vida. Não importa como você se arrastou. Talvez você chegou arrastando como aquela mulher que se arrastou ao encontro de Jesus. Mas se você tocar nele nessa noite, ou se você tocar no Senhor nessa noite, coloque a tua fé. Coloque a tua fé em ação agora. Tenha uma atitude de fé. Acredite. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar essa realidade. Eu prego isso todo domingo aqui. E cada dia eu creio mais, porque eu vejo essas coisas acontecendo. E aí você diz: mas comigo não. Mas hoje é o seu dia, é mais um dia, é mais uma oportunidade, é mais um momento que você está na presença dEle. Sabe qual a distância do Senhor de você hoje? Sabe qual a distância? De um braço. Um braço. É só você tocar nele e dizer: Senhor, eu não posso, eu não quero, e eu não vou sair daqui do mesmo jeito.
Foca em Jesus. Faça como aquela mulher. Tenha uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Eu sei que o Espírito está tocando os corações, eu sei. Uma atitude de fé na presença do Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, ou Deus de Jacó, toca vidas nesta noite, Senhor. Toca vidas nesta noite. Feche seus olhos, eu vou orar com você. Louve o Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem